que é a informação da doença. A questão é, a empresa pode recusar o recebimento do atestado médico porque não tem a CID? O médico está errado em não colocar a CID? O funcionário está errado em não pedir para colocar a CID? Como que é o entendimento jurisprudencial ou mesmo o que diz a legislação trabalhista? Bom, a CID ela não é um requisito obrigatório do atestado médico. O atestado médico tem outros requisitos, como tempo de recuperação, né? O prazo, o tempo que o funcionário esteve no médico, qual foi o dia, o horário que o funcionário esteve no médico, né? O CRM do prescritor, ok? Mas a CID não é obrigatória. Até porque, com a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, a CID, ela deixa de ser obrigatória porque, dependendo da doença, ela pode expor o funcionário. Se for uma doença que causa estigma, ou até mesmo pode gerar algum tipo de preconceito, o médico pode não colocar, o funcionário, o paciente pode pedir para não colocar. Então, a recusa em aceitar o atestado médico pela falta da CID não nos parece aconselhável, não há necessidade, ok? Mas, lamentavelmente, acaba acontecendo na prática, mas não é o que a legislação recomenda neste caso. Bom, outro ponto que normalmente traz dúvidas é em relação ao prazo de entrega do atestado médico. Nós não temos hoje na legislação trabalhista nenhum prazo definido para a entrega do atestado médico. Havia um projeto de lei em 2008, esse projeto definia 5 dias, esse projeto foi arquivado, então hoje não tem. Mas a empresa, como que ela vai fazer para recusar o atestado médico quando não há uma razoabilidade na entrega? Bom, você pode imaginar, por exemplo, um regimento interno da empresa prevendo o prazo para entrega? Pode. Pode, por exemplo, imaginar uma convenção coletiva definindo as regras para a entrega do atestado médico? Pode também. Então a empresa tem instrumento, regimento interno, convenção coletiva, que vai aí auxiliar a empresa na definição de prazo para a entrega do atestado médico. Além disso, é claro que dentro de uma razoabilidade na prática, a gente vê empresas, por exemplo, que aguardam o fechamento da folha de pagamento daquele mês. Se o funcionário não entrega naquele mês, no mês seguinte ela já não aceita mais. A gente tem também empresas que permitem que terceiros levem o atestado médico. Ela vai verificar, obviamente, os requisitos básicos do atestado médico e vai estar aceitando aí o atestado médico. Extrapolando todas essas possibilidades, dentro de um critério de razoabilidade, a gente vê algumas decisões que, passando de 48 horas, a empresa poderia recusar o atestado médico. 48 horas seria um prazo razoável para que o funcionário possa mandar alguém levar, entrar em contato com a empresa e apresentar o atestado médico. Mas não existe nenhuma legislação hoje trabalhista que defina que o atestado médico deve ser entregue naquele prazo. Não há um prazo, mas, conforme eu falei, há uma razoabilidade, claro que extrapolando um prazo muito longo, 48 horas ou mais, havendo possibilidade de apresentação do atestado por outros meios, a empresa poderia recusar. E, é claro, né, os instrumentos coletivos, regimento interno, também podendo servir de instrumento aí para a empresa se valer. Então, os dois pontos que eu queria tratar com vocês aqui é em relação à CID, que não é um requisito obrigatório, e o prazo de entrega do atestado médico, perdão, que também não há prazo definido na legislação, mas a empresa pode aí estar se valendo de algumas possibilidades aí que a lei permite para estar recusando o atestado médico sem trazer nenhum tipo de prejuízo para a empresa, ok? Até o próximo vídeo.